Bom, então vamos começar. Esse é um curso que eu ofereço normalmente em empresas, tá? E o objetivo desse curso é que a gente tenha toda uma teoria e uma contextualização sobre o Power BI e as ferramentas de Business Intelligence. Então, inicialmente a gente começa com o conceito do BI. Eu mostro o modelo antigo e os problemas que nós tínhamos nas empresas antigas que nós atendíamos em relação à falta de informação, estrutura. Nós vamos ter alguns exemplos bem interessantes. A partir daí, nós entramos em dificuldades e necessidades. O que nós precisamos que o modelo antigo ele não nos atende, não nos atendia. E aí a gente tem uma virada de chave de como trabalhar melhor. E aí eu faço uma brincadeira de processos versus sistemas de BI, que eu chamei de Pareto do Business Intelligence. E aí eu entro na parte de etapas de implementação, tanto a conceituação, a captura, tratamento de dados, modelagem, fórmulas DAX, visuais, distribuição. O objetivo é que vocês saiam daqui entendendo realmente o que se precisa para um projeto de BI de uma forma muito completa. E aí no módulo 2 a gente entra na prática, porém já aviso, esse módulo 2 ele será disponibilizado quando nós tivermos 500 likes desse primeiro vídeo. Aí na realidade tudo isso que eu estou te mostrando, que eu vou mostrar no módulo 1, a gente vai entrar na parte prática de como estruturar, pegar seus dados, analisar as informações, modelar essas informações, ou seja, aí sim nós teremos o dia a dia e o mão na massa propriamente dito. Mas vamos lá, porque sem essa parte introdutória ninguém consegue fazer nada do que se propõe o módulo 2. Então, por isso, vamos começar com o conceito talvez o mais importante de quando a gente fala de BI, que na realidade é o conceito de data-driven, tá? E na realidade, quando a gente fala data-driven de empresas movidas a dados, o que a gente quer dizer é que nós não estamos falando de ferramentas, nós estamos falando de uma série de metodologias, processos e tecnologias, tá? Que transformam grandes dados, um volume muito grande de dados que estão perdidos, em informações úteis para a tomada de decisão. Então eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra todas as etapas que um projeto de BI ele enfrenta. Então quando a gente está confrontando informações do negócio com os processos, a gente está melhorando a gestão, tá? A gente está fazendo com que a gente gaste menos tempo nas tarefas, a gente está acabando com as tarefas repetitivas, nós estamos fazendo que um único processo ele consiga alimentar vários departamentos, quando na realidade o que se vê são cada departamento trabalhando várias vezes com a mesma informação e uma perda de produtividade enorme. A gente também fala de análise de mercado, porque muitas vezes a gente fala nosso concorrente, mas o que é diferente esse concorrente? Aonde ele está indo bem, aonde ele está indo mal? E se eu confrontar com as nossas informações, será que a gente consegue descobrir aonde ele é mais competitivo, onde somos mais competitivos para saber o que a gente precisa explorar? E, basicamente, também quando a gente fala do nosso negócio com o mercado, a gente quer saber se faz sentido aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos N ferramentas em gestão administrativas que são aplicadas naqueles exercícios e testes de faculdades, esse tipo de coisa. Porém, quando a gente está falando da empresa real, esse contexto, essas informações, elas não estão muito claras. Então, quando a gente joga esses dados dentro com uma metodologia, a gente consegue analisar o nosso negócio, o mercado, os processos, como isso interage e como é que a gente precisa e o que a gente precisa fazer para levar vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes. Então, o que é o Power BI? O Power BI basicamente ele é a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft.
Porém, aqui não se preocupe com Power BI, a gente poderia estar utilizando o Tableau, a gente poderia estar utilizando o Qlik. Na realidade, a ideia, o conceito, ele é muito mais importante e a aplicação disso a gente vai conseguir implementar em qualquer uma dessas ferramentas, tá? Cada uma tem seus prós e contras, mas o importante é entender os conceitos, que nesse conceito a gente consegue trabalhar com qualquer uma delas, tá? E aí, qual é o objetivo de um BI? Basicamente é trazer todos os dados brutos que nós temos, que a gente não consegue analisar absolutamente nada, e transformá-los em informações relevantes. Então, quando a gente fala em dado bruto, a gente está falando, você já parou para analisar todas as informações financeiras do seu negócio? Você já parou para analisar as informações tanto de balanços, tanto de DRS, fluxos de caixa? Muitas vezes isso pode ser bastante complexo, só que isso não precisa. A gente tratando esses dados, montando gráficos específicos, índices com um resumo daquilo que nós estivermos analisando, a gente consegue fazer com que até uma pessoa que não conheça finanças entenda exatamente o que está se passando naquele negócio a qualquer momento. Então a ideia é muito simplificar, é pegar esses dados brutos, tratar esses dados, trazendo insights, informações, que uma vez discutidos com especialistas, com gestores, com investidores, com o operacional, tragam uma inteligência que não se consegue detectar à primeira vista, e a partir dessa inteligência se gera uma ação que a partir daí se gera uma vantagem competitiva, que isso pode se traduzir em produtividade, em aumento de rentabilidade, em redução de desperdícios, em redução de tempo para a realização de uma tarefa, para a execução de um projeto, ou seja, em N cenários. E aí o que a gente precisa entender, quando a gente fala de dados, às vezes a coisa ela é muito subjetiva. Então o que a gente tem normalmente são dados, são um monte de informações espalhadas. Imagina, por exemplo, informações de clientes. Você tem uma lista de clientes. Se você não estruturar isso, você não tem muito o que fazer com essa lista. Só que num determinado momento você fala, olha, deixa eu separar essa informação, eu quero começar a entender quantos que eu tenho de clientes de pessoa física, de pessoa jurídica, o que são empresas pequenas, médias, grandes. Então, a partir daí, do momento que a gente começa a selecionar, a categorizar essas informações, a gente começa a criar um determinado tipo de conhecimento. É muito diferente eu falar, olha, eu tenho uma lista de 500 clientes aqui e saber falar, olha, eu tenho 200 clientes com esse perfil, 100 com esse, para outros 100 com determinado perfil, em determinada região. Então, o que a gente vai fazendo com esses dados é o que é? Nós vamos trazendo conhecimentos para essas informações, a gente vai consolidando e a partir daí a gente começa a criar insights. Então, na realidade, a gente fala, opa, peraí, se eu estou lançando um produto para médias empresas que precisam reestruturar o departamento financeiro e de repente eu tenho aqui nos meus clientes, desses 1000 cadastros, eu tenho esses 30 que estão de acordo com esse perfil, eu já consigo ter a redução de custo de captação muito menor, né? Eu já consigo ir direto ao ponto, a quem é o meu público em relação àquela estratégia, em relação àquele produto. E a partir daí, uma vez que a gente faz isso com todos os dados, a gente começa a criar, a ter uma série de amarrações e a gente começa a falar, olha, eu tinha uma oportunidade aqui que eu não identificava, eu tinha um cliente aqui que ele é perfeito para esse produto, ou você consegue analisar e falar, opa, peraí, eu estou tendo um custo de capital muito maior do que eu poderia se eu estivesse utilizando essa ou essa alternativa, ou seja, o nosso objetivo é pegar essas informações desestruturadas e transformá-las em sabedoria. E aí, quando a gente começa a analisar os modelos antigos, o que a gente tem em primeiro lugar, são falta de informações confiáveis e acessíveis.
Eu digo isso porque muitas vezes você vai analisar um fluxo de caixa, você fala, tá conciliado com o banco? Não, não está. Você vai analisar um fluxo de caixa e o analista fala, olha, aqui 2 dias eu consigo te entregar essa informação. Você fala, mas eu preciso dessa informação para agora. Você tem muitas vezes informações sem contexto. Você fala, bom, você tem um saldo, mas você não consegue saber o que você tem a pagar, o que você tem a receber, quando que isso vai acontecer. Você tem um descasamento muito grande de captações e de receitas, o que complica muito a gestão do dia a dia. Você tem casos de múltiplas versões, de retrabalho, ou pior, você tem aqueles momentos em que os analistas da empresa, eles gastam 80, 90% do tempo inserindo essa informação e muitas vezes eles não sabem nem analisar essa informação, nem tomar decisões em relação a essas informações. O que a gente quer é exatamente mudar esse conceito. A gente quer reduzir o input, o tempo gasto com o input de informação, e a gente quer que as pessoas, as partes interessadas, eles já tenham boa parte desse trabalho atualizado e pronto, tá? De forma diária, de forma de hora em hora, dentro do período que eles precisarem, para que eles não tenham um gasto de energia muito grande, muitas vezes para conseguir determinada informação. E aí, antes do BI, a gente começa a ver os sistemas de ERPs, que normalmente eles têm uma parte do processo, eles estão muito preocupados com a parte tributária da coisa, eles têm modelos muito estáticos e são modelos muito gerais, tá? O objetivo é para atender um volume muito grande de empresas com características diferentes. E basicamente você não consegue ter uma análise do seu negócio, você não consegue tomar decisões, é uma coisa, você tem meia dúzia de relatórios que quase sempre não te atendem, tá? Outros casos, você tem até mais flexibilidade através de planilhas, mas você tem uma formatação que não te permite trazer um histórico. Sabe aquelas planilhas que são feitas mês a mês, que você precisa consolidar, você gasta horas consolidando, porque em um mês tinha uma informação que não tem em outra. Você tem aquele F4 que vai trazendo, criando um rastro, que no segundo ano você já perdeu o link, já perdeu todo o histórico. Então, são controles que a gente encontra muito hoje, inclusive nas empresas, e que fazem com que elas tenham muitos problemas porque elas passam a gerir sem informações. E você tem também acumulados, tá? Que não trimestrais, semestrais, muitas vezes que não tem um contexto histórico e acabam trazendo um prejuízo para a operação, tá? Para a qualidade da operação dessas empresas. E aí o que aconteceu? Isso era a regra, tá? A gente pode dizer que a forma de trabalhar das empresas era uma regra. E uns 5, 6 anos atrás, tá? Eu digo isso porque o BI ele já existe há muito tempo, mas ele começou a ficar viável financeiramente para as empresas há uns 5, 6 anos atrás, quando começaram a surgir empresas, tá, que tornaram a tecnologia, o custo da tecnologia irrisório ou se comparado ao benefício. Só para vocês terem uma ideia, há 7 anos atrás, mais ou menos 7, 8 anos, a IBM foi até o escritório vender o BI e na realidade a licença por usuário era coisa próxima de $6.000 por ano, alguma coisa assim. Eu lembro que eu falei, nossa, eu adorei a ferramenta, mas impossível colocar isso dentro de um cliente por causa do custo. E hoje a gente tem ferramentas como o BI, o Power BI, que domina porque tem um custo de $10 por mês e amplamente divulgadas com uma qualidade indiscutível, tá? Então como é que a gente faz? Como é que a gente sai desse modelo rústico para ferramentas de BI? A gente começa a trabalhar com fluxos de informações. Então, o que é que a gente quer pegar? A gente quer pegar informações de lugares diferentes. Então, eu quero pegar o meu financeiro do meu RP, quero pegar o meu comercial do CRM,
quero pegar a produção de um programa específico da produção ou de planilhas de Excel, de estoque do RP, ou seja, pouco importa, hoje pouco importa que ferramenta você está utilizando dentro da sua empresa, porque nós só precisamos exportar essas informações, tratar essas informações dentro de uma ferramenta de ETL, que basicamente é o que vai colocar essa informação dentro de uma estrutura de banco de dados, e a partir daí nós vamos relacionar essas informações criando modelos de dados que vão conversar entre eles, vão se conversar e que vão gerar relatórios com uma informação completa. Então o objetivo é que a gente tenha desde a da captação do cliente até o resultado, até o lucro que aquele cliente ele esteja gerando em todas as etapas do processo. Como a questão não é entrar muito tecnicamente nisso, eu vou passar, mas o objetivo é falar, olha, vamos pegar todas essas informações, colocar, tratar esses dados, colocar numa estrutura e a partir daí a gente começa a tirar aqueles insights que nós comentamos. Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, mas esse é o conceito inicial. E aí, como é que funciona uma ferramenta de BI? Basicamente, um BI, tá, que é uma foto do Power BI, ele vai trabalhar com três cenários. Tá? Um é o cenário onde nós fazemos os relatórios, os dashboards, que seria conhecido como Power View do Excel, tá? Mas muita gente trabalha como se fosse um PowerPoint. Nós temos o Power Query, que é onde a gente faz com que os dados eles fiquem corretos, onde a gente coloca uma padronização, a gente tira dados que tem metade minúscula, metade maiúscula, com espaços a mais, com informações faltantes. A gente consegue fazer todo esse tratamento dentro do Power Query, isso aqui também existe no Excel. E aí a gente tem também o Power Pivot, que na realidade é onde a gente faz o relacionamento como se fosse um banco de dados SQL. Eu vou mostrar em algumas fotos, mas basicamente eu vou falar, olha, dentro desse meu contas a pagar, essa data eu vou relacionar o meu calendário, que é onde, através de uma data, eu vou conseguir dizer se aquele resultado é anual, semestral, trimestral, ou seja, é onde eu vou começar a fazer alguns relacionamentos, mas isso vai ficar mais claro logo adiante. Então, o foco o que é? É simplificar o que é complexo. Então, eu quero sair dessa estrutura rústica, tá? Dessa estrutura problemática, tá? Pouco completa e pouco intuitiva, para um dashboard onde eu consiga levar essa informação de forma mais completa possível, de forma mais simples possível para o usuário final. Tá? E a grande vantagem disso é que eu permito com que todos os usuários eles tenham a melhor informação. Então, ao invés de você ter uma informação duplicada várias vezes em vários arquivos, não, a gente simplesmente estrutura isso, concilia isso tudo dentro de uma base de dados e todo mundo que precisar daquela informação vai até essa base de dados e puxa a informação que precisar. Tá? Então, como é que funciona as etapas de um BI? Basicamente, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer a conceituação do design, então, e daquilo que a gente busca. Então, se eu estou num departamento financeiro, normalmente o que a gente vai querer? A gente vai querer puxar informações de fluxo de caixa, a gente vai querer informações de DRE, regime caixa, regime competência, vamos querer balanços patrimoniais, que a gente vai já extrair essas informações direto do RP ou diretamente do contador. Ou seja, a gente precisa saber qual o objetivo, quais são as informações que a gente vai precisar, quais são os índices de liquidez, depende do tipo da empresa e quais as informações os gestores e os investidores precisam, se for um financeiro. Se for um comercial, vou querer saber o volume de vendas, perfil de clientes, regiões atendidas, volume de vendas, margens
de contribuição, ou seja, a gente precisa entender qual o problema que a gente quer solucionar, qual a informação que a gente precisa disponibilizar para fazer um desenho inicial. A partir daí, nós extraímos os dados, tá? Eu acho que é até melhor eu já ir seguindo aqui dentro do modelo, tá? Nós vamos ter a extração dos dados, a modelagem, os cálculos, os visuais, a distribuição das informações e o consumo dessa informação pelos usuários. Mas deixa eu mostrar detalhadamente como funciona cada uma das etapas. Primeiramente, no conceito inicial, a gente precisa fazer uma análise situacional da empresa. Então, o que essa empresa ela tem, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que ela hoje já tem de informação que funciona muito bem, o que ela precisa de informação que ela está tendo dificuldade, em quanto tempo ela está conseguindo se planejar, ela está conseguindo contactar os clientes e os fornecedores no momento certo, como é que está a logística. Enfim, nós vamos ter uma análise, um diagnóstico inicial, isso não foge muito de uma consultoria, porque o que a gente quer é diretamente nos pontos críticos, tá? E depois a gente vai aperfeiçoando essa ferramenta. Feito isso, a gente tem um projeto de implementação, que a gente sabe o que a gente vai fazer, quais são as etapas, e vamos começar a desenhar as soluções. Então isso aqui é um exemplo dentro de um cliente que ele queria ter um gráfico de eixo com eixo customizado, desculpa a minha letra que é horrível, mas basicamente nós falamos, olha, eu quero o total do ano anterior, last year, tá? A variação do faturamento, nesse caso, acho que era o faturamento, que a gente estava trabalhando mês a mês, e o acumulado até determinado período do ano atual. Então, basicamente, nós fazemos alguns desenhos, nós transformamos esse desenho em gráficos que começam a rodar diretamente com as informações do banco de dados. Nós também extraímos essas informações de qualquer lugar. Quando eu falo qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. Isso pode ser de banco de dados, isso pode ser de planilhas, isso pode ser da internet, isso pode ser do CRM. Então, basicamente, a gente extrai essas informações, tá? E com essas informações, nós fazemos um processo que se chama ETL, tá? Que é o Extract, Transform e Load, que é o extrair, transformar e carregar, que é um processo muito simples, que ele é feito exatamente para analistas de negócios, sem utilizar programação, só com cliques do mouse, tá? E é uma ferramenta, uma solução em que os usuários eles não precisam ser programadores para trabalhar com essa ferramenta. Então você pega aqueles dados, você fala, olha, o que eu faço com isso? Você joga para essa ferramenta, começa a filtrar, você começa a dar contexto para essa base de dados, fazendo com que a gente tenha, tá, uma vez limpa. Então vamos fazer um exemplo. Isso aqui era um arquivo, tá, de uma folha de pagamentos. Então a gente olha aqui e fala, olha, o salário, você tem ele a cada 10 linhas, você tem uma estrutura, mas que você não consegue fazer uma soma. Depois de um trabalho de ETL, você simplesmente transforma essa mesma informação num banco de dados e a partir daí você começa a extrair as informações, quantidade de funcionários, maior salário, menor salário, quem tem férias para utilizar, quem não tem, custos de horas extras, custos da folha de pagamento. Você já consegue extrair um volume de informações enormes que mesmo eles existindo antigamente, direto do sistema de RP, você não conseguia extrair essa informação, tá? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente transforma um arquivo num formato errado, dentro de um arquivo de banco de dados, para que a gente comece a tomar as decisões e gerar os relatórios, tá? Além disso, o que a gente tem, tá? Quando a gente fala de Power Query, nós temos uma série de comandos, tá? Aqui são como se fossem macros, tá? Que basicamente são passo a passos que nós vamos criando nesse banco de dados
para que na nova importação desses dados, essa nova importação ela já venha com todo o tratamento que nós fizemos da primeira vez. Então o que acontece é que, uma vez que eu tratei um arquivo que veio de um RP, qualquer outro arquivo que eu trouxer desse RP, claro que seja sendo a mesma base de dados, ele já vai vir completamente pronto para a gente trabalhar. Então, basicamente, a gente só vai incluir as informações adicionais e todos os gráficos que nós tivermos feitos, eles vão se atualizar automaticamente. Tá? E o outro ponto que a gente entra, uma vez feito esse tratamento de banco de dados, a gente vai para a modelagem. O que é? É a união de diversas tabelas conectadas por relacionamentos entre elas e que buscam responder questões do negócio. Então, basicamente, o que a gente faz é trazer esqueletos, tá? Imagina o seguinte, que eu tenho uma lista de clientes, só que eu quero saber de qual região, de qual país, se ela está no norte, sul, nordeste, sudeste. Se eu quiser ter informações específicas, por exemplo, imagina que eu tenha regionais e eu queira saber para quem eu devo encaminhar a informação em determinado cliente. Consigo criar esqueletos, tá, de informações que eu quero analisar, e uma vez criado esse esqueleto, eu conecto com o banco de dados e o banco de dados começa a extrair as informações no formato que eu pedir. Tá? Então, basicamente, isso aqui, para vocês entenderem, são várias bases de dados, tá? Que nós ligamos ao dado bruto. Então, a gente tem as tabelas fatos, que são os dados brutos, tá? São os dados de vendas, por exemplo. E aqui a gente começa a ter tabelas auxiliares de vendedores, de calendários, de clientes que permitam que a gente faça essa separação e que a gente personalize as nossas pesquisas da forma que a gente precisar, tá? Isso aqui é um modelo com mais bases de dados, com mais tabelas, tá? Mas basicamente o funcionamento é o mesmo. A grande sacada de BI é o que é? Que a gente consegue pegar todas as informações de todos os lugares e relacionar essas informações para que uma converse com outra e permita que você tenha a visão de um todo. Então você não precisa ficar preso a um único sistema para ter uma informação. Basicamente, pouco importa, uma vez eu exportando essas informações, a gente já consegue trabalhar com as informações que nós tivermos e a gente consegue ir de forma até ilimitada adicionando novas informações na nossa análise. Além disso, a gente tem a linguagem DAX, que basicamente são as fórmulas, tá? Seria como se fossem fórmulas do Excel, mas é uma fórmula mais direcionada para banco de dados. E aqui nós temos algumas informações, tá? Uma medida DAX que foi utilizada aqui para a elaboração desse gráfico que nós tínhamos comentado. Porém, um ponto mais importante do que as medidas nesse momento é mostrar para vocês a preocupação que se tem na escolha dos gráficos que serão utilizados para as análises. Tá? Quando a gente fala de BI, o que a gente quer é que a pessoa que for analisar a informação, ela bata o olho e entenda o que está sendo passado para ela. Tá? A gente não quer o gráfico mais moderno, nós não queremos o mais colorido. O objetivo é que a informação que estiver sendo passada, ela seja a mais clara possível. E para que isso aconteça, nós sempre utilizamos tabelas como essa, tá, que eu estou mostrando, que ele mostra os quadros mais adequados para comparações, para mudança entre o tempo, para ranking, para fluxos, para a parte como um todo, para distribuição, para uma visão espacial de mapa, de distribuição, correlação, ou seja, o que a gente quer é que quando você for analisar, imagina uma eleição, imagina, você quer saber a diferença dos candidatos, mas você não quer que a base do X e do Y, você não quer que tenha uma mudança de escala. Você tem uma série de preocupações para que quando a pessoa ela olhe aquele gráfico,
ela não precise gastar muito tempo interpretando, ele siga escalas corretas, ele siga a medida correta para que ela saiba exatamente a proporção que está sendo discutida, tá? E outro ponto muito importante, que também faz parte desse processo, é o storytelling. É um cuidado que a gente tem de contar a história do início ao fim, criando toda a linha de raciocínio para o usuário. Então muitas vezes nós temos informações muito complexas, mas o objetivo é que essa informação ela seja passada de uma forma muito simples para que a pessoa não técnica ela consiga tomar decisão e consiga ter o entendimento dela da forma correta, tá? Então, quando a gente pensa em um storytelling, além de simplificar, a gente quer trazer do sintético do todo para o detalhe, do sintético para o analítico, a gente quer dar contexto na comunicação e a gente quer que mesmo aquelas pessoas com pouca familiaridade e no uso de tecnologias, elas consigam utilizar e consigam aplicar as ferramentas no dia a dia. Tá? Aqui eu tenho alguns modelos de visuais que são bem importantes. Eu vou abrir aqui como detalhes. Ele traz não só os visuais, como a característica, as cores da empresa. Tá? Tem que ficar... O foco não é a beleza, mas a gente quer que tenha a identidade visual das empresas que estiverem utilizando. Nós temos também a questão da distribuição, porque informação boa é informação que está disponível quando você precisa. Então, quando a gente fala de um BI, a gente pode, desde uma troca de arquivo, a gente consegue publicar essa informação como se fosse um site na internet, a gente consegue publicar isso como se fosse um aplicativo com senha, sem senha, seguindo toda a governança da empresa, de acordo com o sigilo ou a governança a necessidade de cada uma das empresas. Então você pode, por exemplo, imagina que você tenha não só segurança quando a gente fala de distribuição, imagina que você tenha um dashboard com informações de toda a empresa e que você precise distribuir essa informação para cada regional, sem que essa regional ela veja informações de toda a empresa. Então, pelo Power BI, o que a gente consegue? A gente consegue, pelo usuário, a gente consegue dizer qual a informação cada usuário vai conseguir enxergar. Então, imagina um exemplo do gerente da região Sudeste. A gente pode restringir todas as informações de resultados só para todas as vendas que ocorreram na região Sudeste ou que tiveram como destino a região Sudeste. Então, a grande sacada quando a gente fala de economia de tempo é que ela permite que você possa distribuir as informações completas, porém você não precisa fazer um relatório personalizado para cada situação. Você consegue pegar o relatório completo e desse relatório falar, olha, essa pessoa, esse usuário, esse departamento, essa regional vai poder ver só essas informações, o que facilita muito não só a distribuição, como também a qualidade e a segurança da informação, tá? Isso permite que informações não sejam perdidas ou não sejam vazadas de forma alguma. Um outro ponto que é bem importante quando a gente fala de Self-Service BI, principalmente em empresas grandes, é muito comum que você tenha várias versões de uma mesma informação distribuídas em vários departamentos, em várias regionais. E quando a gente cria uma estrutura de banco de dados todo tratado, com todos os relacionamentos de tabela, a gente permite que todas as pessoas busquem a informação num único lugar. Ou melhor, no lugar onde está a melhor informação, a informação mais correta. E a partir daí, a gente consegue fazer com que essas pessoas, em vez de solicitantes, se tornem consumidoras dessa informação, uma vez que com um pouco de treinamento elas conseguem criar suas tabelas, elas conseguem criar seus relatórios, fazer suas análises simplesmente utilizando o mouse, tá? Sem precisarem aprender programação, códigos, nada disso.
é uma ferramenta feita para analistas de negócios e essa utilização do self-service, ela faz com que as empresas elas realmente se tornem protagonistas, uma vez que elas não precisam ficar dependendo de uma TI para gerar relatórios. Toda pessoa ela vai trabalhar como se ela fosse uma especialista em banco de dados, porque ela vai conseguir acessar a informação que ela precisar no formato que ela precisar, com pouquíssimo treinamento. Tá? Aqui eu vou mostrar alguns cases, isso aqui são alguns orçamentos, tá? Ou alguns demonstrativos financeiros de realizado versus orçado. A gente consegue ver aqui um painel com informações completas, com volatilidade, com receita acumulada, ponto de equilíbrio, com DRE sintética, com variação ao longo dos meses, variação acumulada ao longo dos meses, principais gastos, principais custos, principais clientes, fornecedores, maiores margens, ou seja, a gente consegue colocar de uma forma muito sintética as principais informações para cada empresa, fazendo com que todo mundo consiga analisar e acompanhar desde um plano de negócios, desde metas, resultados, evolução de operações, ou seja, o visual ele é muito importante porque ele realmente vai facilitar o dia a dia de todo mundo. Aqui nós temos estudos de valuation. Acho que o grande ponto aqui é mostrar como você pode arrastar, por exemplo, isso aqui é uma taxa de desconto, tá? Isso aqui é uma visão de um estudo para venda de uma empresa, tá? Nós temos desde de receitas ao longo do tempo, a gente consegue ver isso em gráficos, a gente consegue ver isso em tabelas, nós conseguimos analisar cenários, tá? Aqui, por exemplo, a gente consegue puxar de um demonstrativo financeiro e a gente consegue falar para ele, olha, se a quantidade variar tantos por cento, se o preço variar tantos, se o custo subir ou descer, se variarmos as despesas em tantos por cento, ele já faz o cálculo e ele já traz o resultado. Então, na realidade, essa análise de cenários, que antigamente demorava muito tempo, uma vez que a gente coloca as premissas, a gente consegue, numa única reunião, mapear todas as necessidades e possibilidades da empresa que estiver sendo estudada. Aqui a gente também tem uma visão de um demonstrativo financeiro onde nós fizemos o consolidados de 3 empresas num grupo. Então imagina uma rede de empresas, imagina uma Copenhague, por exemplo. Se você quiser analisar todas as unidades da região sudeste, por exemplo, você consegue. Se você quiser analisar 3 ou 4 juntos, você consegue. Isoladamente, por qualquer tipo de característica, a gente consegue fazer essa análise e ser bem específico para descobrir o que está indo bem e o que está indo mal em cada uma das unidades, para que a gente consiga corrigir o problema, já startar de uma forma bem proativa a correção dos problemas. Aqui nós temos uma série de cenários, tá? De visões. Muitas vezes usuários enxergam a mesma informação, mas de forma diferente. É o regime caixa, regime competência, com informações tributárias, com informações, valores líquidos. Então a gente consegue também mostrar as informações no perfil de cada usuário, mantendo toda a estrutura, toda a base de dados tratada, tá? E sem correr o risco de usuários diferentes terem informações diferentes. No caso de dúvida, a gente faz a composição, como foi feito aqui, tá? De informações de faturamento, com impostos, com ajustes, faturamentos de feiras, deduções de contabilidade, faturamento contábil, ou seja, basicamente perguntar para o usuário como você quer enxergar essa informação, e a gente consegue dar essa informação bem mastigada para ele. Aqui a gente tem informações de índices de balanço patrimonial, tá? A gente tem uma série de modelos, inclusive o clássico, tá? Aquele do ativo e o passivo do lado. Aqui é uma visão interessante, onde a gente consegue ter uma visão do operacional e do não operacional. Então a gente consegue
tirar informações financeiras de mútuos, de empréstimos, de ações trabalhistas, ou seja, a gente consegue ver a operação da empresa se ela é saudável e a gente consegue separar de outros valores que não fazem parte da operação, isso muito para um diagnóstico financeiro, em consultoria financeira, que a gente costuma fazer isso muito, tá? E aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam um modelo funcionando. Tá? E aqui o que eu quero mostrar é um fluxo de caixa, tá? Pronto de um cliente que nós trabalhamos. Claro que aqui os valores eles foram alterados, tá? É só para demonstração. Então, basicamente, o que a gente tem é que, por exemplo, o saldo inicial mais o resultado do período, ele me dá o saldo final. Mas não é só isso, tá? Quando a gente está falando de uma ferramenta de BI, nós conseguimos olhar essa informação de uma forma muito sintética, de uma forma analítica ou extremamente detalhada, tá? Até o último detalhe, por exemplo, no plano de contas, podendo analisar tanto as receitas e despesas anualmente, até o último detalhe. Deixa eu subir aqui um nível para não ficar tão grande. E nós podemos também abrir isso da forma que a gente quiser. Então aqui, por exemplo, eu vou abrir isso mensalmente, trimestralmente, eu posso abrir isso mensalmente. Então veja como eu consigo estar acompanhando todo o meu fluxo de caixa, tá? Mês a mês, visualizando qualquer particularidade que eu tenha nesse fluxo. E claro, uma vez que eu estou acompanhando isso diariamente, uma vez que eu fiz esse relatório, a simples atualização da tabela do banco de dados já vai me trazer esse relatório atualizado. Então eu não preciso de tempos em tempos solicitar para que o analista ele prepare esse relatório para mim. Uma vez preparado esse relatório, uma vez que eu plugue essa informação no banco de dados, essa informação já é atualizada em tempo real. Então a gente costuma dizer que hoje em dia, passou o ano novo, você está estourando a champanhe, você já consegue saber qual foi o resultado da sua empresa. Claro que depois vai ter alguma auditoria só de confirmação, mas a princípio isso é absolutamente possível, porque é só uma questão de processo, tá? Então, o fundamental, quando a gente fala, né, principalmente quando a gente fala de visões que a gente consegue ter, de análises que a gente consegue ter com o BI, a gente sempre tenta seguir alguns princípios para não ficar só na tecnologia, porque o BI, na realidade, ele é uma ferramenta, tá? Na realidade, o importante é todo o conceito e a possibilidade da gente pegar todos esses processos, todos esses estudos, todas essas metodologias para nos darem as informações da forma correta e na velocidade que a gente precisa. Então, quando a gente fala de BI, não é só a ferramenta, a gente também está falando muito da questão cultural, da questão como as pessoas trabalham. E a gente entende que há uma mudança, tá? É um processo de mudança. A questão técnica, na realidade, ela é a mais simples, tá? De todo o processo. Mas é importante que a gente mude a cultura da empresa, a forma das pessoas trabalharem, que a gente faça esse processo de uma forma não tão rápida para que as pessoas elas não se sintam desconfortáveis. Na realidade, o objetivo é que você vá passando essas informações aos poucos, até que a pessoa fale, nossa, eu estou completamente familiarizada com a ferramenta, e ela já vá pegando e ela vá já trabalhando com essa ferramenta, incorporando no dia a dia dela. Mas então, fazendo com que esse processo ele pode começar um pouco lento, essa mudança da forma anterior para a forma atual. Ela pode começar um pouquinho lenta, mas a tendência é que num determinado momento essa mudança cultural ela ganha uma velocidade, e a partir daí começa-se em um departamento e em pouquíssimo tempo toda a empresa já está trabalhando no formato e de uma forma muito mais efetiva. Então, quando a gente fala de princípios, a gente fala a inovação é fundamental, a cultural, técnica e tecnológica, questão do simplificar o complexo, isso realmente é muito importante. As pessoas elas não têm tempo
muito tempo para gastar para entender um conceito, a coisa ela já tem que vir, já tem que nascer simples e funcional. Aquela questão de medir o que importa, questionar o que é medido e agir com base na intuição muito bem embasada, tá? Então, na realidade, o importante é medir, mas a gente precisa tomar decisões em cima disso e criar ações para que isso realmente agregue valor. Agilizar a tomada de decisão e, naturalmente, promover a atitude de dono, porque uma vez que essa informação está disponibilizada, tá? Na realidade, as pessoas começam a entender realmente tudo o que está se passando e não precisa esperar 6 meses para fechar um balanço para fazer qualquer ação corretiva. As oportunidades, tanto de melhorias corretivas quanto de insights de novos negócios, isso se torna um hábito e isso bem utilizado traz resultados maravilhosos, tá, para as empresas. Além disso, é importante entender o ciclo data-driven, tá? Eu costumo dizer que uma empresa ela está imersa num ciclo de inteligência de negócios quando ela se torna capaz de conceder autonomia aos gestores através de informações compreensíveis e relevantes para tomarem decisões com bases em informações tanto internas de dentro da empresa quanto externas que estejam de alguma forma relacionadas. Então é basicamente as pessoas, a partir do momento em que esse trabalho ele é feito, elas têm informações para trabalhar. Isso significa que aquele vendedor que precisaria de 100 ligações para conseguir um cliente, ele vai ter informações qualificadas para que ele consiga fazer isso em 10, em 15 ligações. Isso permite com que o custo financeiro de um empréstimo ele reduza muito. Por quê? Porque você vai ter informação, você vai precisar de menos capital de giro, porque você vai ter uma gestão de fluxo de caixa muito mais adequada, você vai conseguir analisar os principais concorrentes, bancos, taxas e condições, ou seja, todas as áreas da empresa, todo o operacional que envolve a empresa consegue trabalhar melhor de forma mais efetiva com uma ferramenta de BI, tá? Aqui eu não vou ler, mas se vocês quiserem podem pausar o vídeo. Aqui tem um resumo dos principais problemas e as soluções que o BI traz, tá? Muitas dessas soluções já foram mostradas, tá? Outras não. Mas a grande questão é dar a informação certa, no formato certo, na hora certa, para as pessoas tomarem decisões e a quantidade de problemas que isso resolve são enormes, tá? Aqui a gente fala muito de uma evolução, tá? De um ciclo de BI, partindo da concepção até a maturidade. Porém, o mais importante é a gente entender o tempo, né? Que no começo a gente está tendo muitos insights, numa segunda etapa do projeto isso se torna ação, se torna o dia a dia, tomada de decisão pura, tá? Também é natural no tempo de reação, inicialmente, quando a gente está descobrindo as informações, fazendo planejamento, criando regras, o tempo de reação, tá? Se diz da organização, ela ainda não é tão rápido. Mas uma vez que todas essas informações, que os usuários já sabem utilizar a ferramenta, que os bancos de dados já estão trazendo as informações em tempo real, o tempo de reação, o tempo de tomada de decisão, ele se reduz e, de forma geral, a gente sai de uma fase inicial onde nós temos as informações, a gente entende muito o que aconteceu no passado, por um processo onde a gente tem recomendações praticamente automatizadas, conseguindo inclusive, conectar com inteligência artificial para que estudos, estatísticas e cenários sejam cada vez mais bem trabalhados, tá? Ou seja, as opções são enormes, tá? A facilidade que essa ferramenta ela traz, ela realmente permite que a gente tenha no dia a dia todas aquelas informações que nós aprendemos na universidade, que quando fomos para o mercado de trabalho nos questionávamos por que nós estudamos tanto se a gente não conseguia ter as informações. Hoje a grande questão é que nós temos essas informações numa qualidade que nós nunca imaginamos e hoje cada vez mais os profissionais
vão ter que aprender a trabalhar com números, com números de qualidades e com números atualizados, sempre atualizados, ou seja, eles vão sair de uma fase de input de informações para se tornarem decisores muito qualificados. Tá bom? Bom, basicamente é isso que eu queria. Eu tentei até dar uma corrida para não ficar muito longo esse vídeo. Esse primeiro módulo, que é a parte teórica, que é onde a gente mostra realmente as possibilidades. E peço para vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, que deem um like, que compartilhe esse material. E uma vez compartilhando, chegando a 500 likes, nós estamos começando esse canal, chegando a 500 likes, o próximo módulo será a parte prática. Então, na realidade, no próximo módulo eu vou mostrar passo a passo, em detalhe, todas essas fases com cases reais. Nós vamos fazer uns 2 ou 3 cases mostrando como você implementar isso tudo na sua empresa. Tá bom? Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, fiquem à vontade e espero vocês no próximo vídeo. Obrigado, até mais, tchau, tchau.